Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver mais uma particularidade de quando a gente faz balanço de energia em reatores e fazer um exercício. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um reator que opera em estado estacionário, onde acontece a minha reação A dando B. Então, tenho uma determinada vazão molar inicial de A, meu F a zero, com uma determinada temperatura T1 na minha condição de entrada 1. Para a minha condição de saída 2, eu vou ter A, que é o reagente não reagido, e B, que é o meu produto, da forma que FA é FA0 menos XA e FB é FA0 XA. Essa dedução do que é FA e do que é FB, eu já fiz anteriormente em outros exercícios, então não estou refazendo aqui. E eu tenho a temperatura T2, que é a temperatura de saída aqui em 2. Bom, para a somatória das minhas entalpias de entrada, na condição 1, eu simplesmente vou ter o meu reagente A. Então, vai ser F a zero vezes o Cp dessa condição 1, Cp1, vezes o delta de temperatura, que é a temperatura T1 menos a temperatura de referência. Já para a saída, na condição 2, a somatória de H2 vai ser Hb mais Ha. Meu Hb vai ser o Fb, que é F a zero vezes Xa, vezes um Cp2 para essa corrente 2, e eu coloquei aqui com um risquinho em cima, vezes o delta de temperatura, que é T2 menos T de referência, mais a entalpia de A, que é Fa, que é Fa0 menos Xa, então está aqui, vezes um Cp2 duas linhas aqui, porque esses Cp's podem ser diferentes dependendo da condição, vezes o delta de temperatura T2 menos T de referência. E meu termo Xi vezes a entalpia padrão da reação, esse Xi é Fa0XA dividido por Ni, sendo Ni o coeficiente estequiométrico que eu tenho, vezes a entalpia padrão da reação. Ok, admitindo aí uma situação onde meu calor vai ser igual a ΔH, e esse ΔH é o ΔH da reação, eu tenho aqui os termos da saída, mais o termo de Xi vezes a entalpia padrão da reação, menos a entalpia da entrada. Se eu admitir que a temperatura T1 é temperatura de referência, que o Cp na condição 2 é igual, e eu vou chamar unicamente aqui de um Cp, e o meu Ni, meu coeficiente estequiométrico, é igual a 1, se eu aplicar todas essas simplificações aqui e dividir todos os termos por f a zero, eu vou cair nesta igualdade aqui. Rearranjando essa equação, ou seja, isolando xa, eu chego nesta equação aqui, que é uma equação muito prática para eu conseguir estimar a conversão numa determinada reação química, a partir das temperaturas que eu tenho de saída. No caso ainda, se eu tiver reatores adiabáticos, a minha reação fica ainda mais simples, porque esse calor desaparece. E a minha equação para encontrar a conversão, ela se resume a isso aqui. Então, vamos aplicar num exercício. Tem uma reação A dando B num reator PFR adiabático. Eu tenho aqui o valor de K, 0,625 litro por mol minuto. Então, por esse valor de K, a gente já sabe que é uma reação de segunda ordem. Tem uma alimentação com concentração de 4 mol por litro de A, que está a 25 graus. E ele pede aí para a gente responder no item A, o volume do reator para uma conversão de 80%, no item B, a temperatura de saída para a conversão de 80%, e no item C, a temperatura da metade do reator. E ele dá a entalpia padrão da reação, a vazão volumétrica, a temperatura de referência e o Cp da saída. E pede para a gente admitir aí a constante K e o Cp constante no intervalo aí de temperatura. Como que esse exercício vai funcionar? Para o item A não tem muito segredo. Aqui eu já nem fiz o passo a passo, porque para equações de segunda ordem a gente sempre vai cair para esta resolução quando eu tiver reatores PFR. Então, já fiz ela direto. Mas se você tiver alguma dúvida de como eu cheguei aqui, você pode conferir os outros vídeos de como eu faço essa dedução. Bom, tendo essa reação, eu só preciso substituir os valores. E aí eu chego num volume de 400 litros. Então, esse é o volume que eu preciso para ter essa conversão de 80%. Para o item B, como ele quer a temperatura de saída, eu atendo no meu exercício todas as considerações que eu tive para chegar nessa reação aqui. Então, eu posso aplicar ela. Então, tendo a conversão Cp, temperatura de referência, e a entalpia padrão da reação, só cuidado que a entalpia padrão da minha reação é negativa, e como eu tenho um sinal de menos aqui, eu vou ter dois sinais de menos. Resolvendo isso aqui, a minha temperatura T2 vai ser de 83 graus Celsius. No item C, ele quer a temperatura na metade do reator, então o volume na metade do reator vai ser de 200 litros. Eu consigo calcular a conversão usando a equação de projeto do PFR, só substituir os valores,
A minha conversão é de 67%, e eu jogando nesta equação da temperatura, eu vou chegar na temperatura da metade do reator como sendo 73,6 graus Celsius. Esta equação em específica ela é relativamente útil para você saber, porque ela costuma cair muito em concurso público que envolva reatores. Então, normalmente no concurso, as condições especificadas para a reação química, elas atendem os requisitos para você usar uma equação nesse formato. Então, você sabendo ela, vai ficar muito mais fácil de você resolver problemas em concursos públicos. Bom, por essa aula é isso. Não esquece antes de ir embora da tríade do YouTube, então se inscreve, curte e compartilha esse conteúdo. E se você tiver algum amigo que precisa aprender um pouco mais sobre balanço de energia de reatores, não esquece de mandar esse vídeo para ele. Por essa aula é isso então, a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!